Onde e quando você escreve? Existe lugar e hora certa para escrever? Meu nome é Sofia Amorim e você está no canal do Travessias Textuais. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. Então, um recorte de uma realidade muito específica. Lembrem-se disso. Existem vários modos de se pensar essa questão da hora e do lugar da escrita. Quando que ela deve acontecer. Eu já falei aqui no canal sobre a nossa relação com a escrita, já falei sobre o tempo que leva para escrever e também já falei sobre essa questão de querer escrever melhor. Hoje eu vou trazer, pensando um pouco sobre isso, porque tem gente que me pergunta, mas como que é? Qual que é o melhor horário para escrever? Como que você faz para você escrever? Então eu decidi fazer esse vídeo, pensando nessa demanda. Eu vou pontuar duas situações específicas. Isso, mais uma vez, é um recorte, certo? Então eu vou falar de um texto latente, aquele texto que precisa sair, e dos textos mais elaborados, esses textos que a gente precisa sentar e escrever vários parágrafos. O texto latente é aquele texto espinha inflamada que vai explodir a qualquer momento, é aquele texto que a gente precisa escrever naquele momento. Quando a gente teve uma ideia, quando alguma coisa nos atravessou e a gente não sabe direito o que fazer com isso. Esses textos pedem uma urgência. Eu fui percebendo ao longo do tempo que se eu não fizesse nenhuma anotação, se eu não marcasse, não gravasse aquilo que estava pulsando naquele momento, depois se perdia. Então eu comecei a anotar, fazer anotações no momento em que aquilo começa a pulsar. Eu já escrevi em guardanapo, já escrevi na pele, já escrevi na última página de um livro, quando eu estava lendo um livro. Já usei as notas do celular, já gravei em voz. Eu estava num lugar em que eu não tinha papel e caneta, eu usei o gravador de voz para falar as ideias que eu tinha. Então, acho que quando um texto é latente, é muito bom se a gente puder fazer alguma anotação no momento. E assim, uma sugestão que funciona comigo é anotar qualquer coisa, às vezes não é nada elaborado. Um conjunto de palavras, uma sensação, nada um parágrafo ou escrever o texto completo, porque às vezes a gente não tem esse tempo. Pequenas frases, se muito, já ajudam. Até porque essa possibilidade de uma escrita minúscula, só pontuada, faz com que a gente chegue na próxima questão do texto mais elaborado. Então, às vezes, o texto latente, que é só uma anotação, depois vira um texto mais elaborado. Primeiro, o que eu estou chamando de texto mais elaborado aqui? Eu posso estar falando de uma poesia que você começou com essas palavras, mas também eu estou falando de um texto acadêmico, uma resenha, um ensaio, um artigo. É aquele texto que você precisa parar e estruturar. Nesses textos, é quando chega esses textos que as pessoas me perguntam, mas Sofia, como é que você faz isso? Lembra do recorte. Eu sou uma pessoa que eu pareço bem doida, mas eu preciso das coisas muito estruturadas, muito organizadas. Então, quando eu vou escrever um texto mais elaborado, eu geralmente preciso de silêncio e tempo. Mas espera. Vou chegar ali de novo, porque é um problema no meu caso.
tá? Não sei como que é no seu. Então, preciso sentar e escrever um texto. O que eu preciso para conseguir fazer isso? Você tem que se fazer essa pergunta. Eu, Sofia, preciso de silêncio. E preciso de um tempo estendido. Enquanto eu não tenho esse tempo, enquanto eu não consigo ter esse tempo, eu vou pensando sobre o assunto. Lembra da vaca? Tem um vídeo, eu vou colocar aqui em algum lugar, que fala disso, né? De ruminar o assunto. Eu vou ruminando o assunto. Ah, então tá bom, eu preciso escrever um texto. Para eu escrever esse texto, eu preciso ter um tempo. Por enquanto, eu não tenho esse tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando sobre ele. Enquanto eu estou pensando, às vezes, acontece isso daqui. Eu tenho uma ideia, alguma coisa vem. Então, eu começo a fazer pequenas anotações ao longo do meu dia, enquanto eu penso sobre esse assunto. Até para eu ir criando um caldo, né, para escrever. E aí, então tá bom. Então eu preciso escrever um texto, eu juntei umas palavras, eu ruminei, né, eu tenho um conjuntinho de anotações. E não é assim, ai, nossa, eu tenho uma coleção de 150 palavras. Não, gente, às vezes eu tenho 3 palavras só, tá? Mas eu ruminei o assunto, eu fiquei pensando sobre ele e tal. E aí eu preciso criar um clima. Um clima, eu tenho uma idealização que quase nunca acontece. Então, lembra, né? Eu quero acabar com as idealizações. Mas para eu escrever, eu, Sofia, preciso de um clima. Para mim, o clima ideal, o jeito ideal, o lugar, a hora, é colocar uma música, um certo silêncio. No máximo da minha idealização é de noite. As crianças foram dormir cedo aquele dia, ou eles não estão em casa. Os abajures estão todos ligados, tem uma luz quente no ambiente, fraquinha. Tá tocando uma música, eu tô tomando um vinho e aí eu me sento para escrever. Nesse momento em que eu me sento para escrever, todas as ideias aparecem. No entanto, esse clima ideal na minha vida pessoal quase nunca acontece. Tempo e silêncios são coisas que raramente eu tenho em casa. A maternidade, no meu caso, faz com que eu não tenha, na maior parte do tempo do meu dia, eu não tenho um silêncio. E quando eu tenho um tempo, ele é muito curto. Eu tenho a impressão de que a maior parte das mulheres passam por isso. O meu questionamento é, a gente deve parar, então eu não vou nem escrever, porque a gente não tem este clima, este lugar ideal para escrever? Foi a minha briga com a Virginia Woolf, né? Será que eu não devo escrever, então, porque eu não tenho um lugar, um tempo? Eu não posso trancar a porta? Eu acho que não. Na verdade, a gente precisa começar, a minha sugestão é fazer um exercício de observação da nossa realidade, da nossa própria realidade, da nossa rotina. Então, não da rotina da Sofia ou de outra pessoa, a história de um escritor que você viu. Essas rotinas podem até nos inspirar, mas observar a si mesmo. Então, quais são as possibilidades que você tem? Quais são os afetos que te atravessam durante o dia? Quais coisas que afetam a sua escrita? E aí já não é os afetos que te fazem escrever, mas a gente observar quais são os afetos que não nos permitem escrever. E passar, então, a observar. Tem algum momento do dia
que é mais fácil escrever? Para isso precisa testar. Vou escrever de manhã antes das pessoas acordarem, vou escrever enquanto está todo mundo em aula, em reunião, vou escrever na hora do almoço enquanto está todo mundo comendo. Depois do almoço, você vai precisar fazer um teste na sua rotina, no seu dia a dia, para verificar o quanto que cada momento é mais propício para a sua escrita. Uma outra coisa é qual é o lugar da casa que você percebe que a sua escrita flui melhor. É no fundo? É na sacada? É no seu quarto? Na cozinha? E mais uma vez, você vai precisar sentar e escrever nesses diversos lugares da sua casa. Porque eu posso te falar, nossa, é ideal que você escreva no escritório com a porta trancada. Mas e se você não tiver escritório? E se você não tiver a possibilidade de trancar a porta? O ideal é que você escreva na cama, no seu quarto. E aí você vai sentar na cama e fica toda desconfortável e aquilo não te deixa escrever, porque o lugar também influencia. E por último, eu faria uma observação também dos sons. Observar se você se sente melhor escrevendo num lugar silencioso, se você se sente melhor escrevendo com música, ou se pode estar o caos, as coisas pegando fogo, as crianças pulando no sofá, o marido com a televisão ligada, gente falando no telefone. Como que esse ambiente em que você está, os sons desse ambiente, influenciam na sua escrita? E mais uma vez eu trago, lembra? Maga, bruxa que arrebata as idealizações. Um cuidado, qual cuidado? Não idealizar demais. Duas coisas, primeiro que não existe, clima perfeito para que a gente escreva. Nunca vai ter. Sempre o lugar da possibilidade e não da idealização. O segundo ponto é porque não são só esses fatores que contribuem para que a gente escreva, a escrita flua em nós ou não. Às vezes você tem todo o clima, como eu falei no começo do vídeo. É uma noite silenciosa, os abajures estão ligados, você está tomando uma taça de vinho, tem uma música incrível tocando no fundo e a escrita não sai. Pode ser que isso aconteça, então não dá para idealizar nem um ambiente perfeito e também não dá para idealizar que só esses fatores contribuem para que a escrita flua. E aí chega no final do vídeo para dizer que não, eu não tenho uma receita. Eu não sei dizer onde, quando vai ser o lugar melhor para você escrever. Porque qualquer coisa, qualquer receita de bolo que eu te dê, ela não vai funcionar. Ela pode não funcionar, ela pode funcionar, mas ela pode não funcionar. E mesmo a mesma receita para a mesma pessoa, vai ter dia que vai ser ótimo e vai ter dia que não vai acontecer. Então, também perceber que não tem receita e que as coisas podem mudar. A grande questão é o que funciona para você. O que funciona para você? Qual que é a receita para você? E isso só tem um jeito. Acho que a única receita é essa. Testar. Fazer uma observação. Ser teimoso, sabe? Assim, teimoso. Vou escrever hoje de manhã, antes de todo mundo acordar. Escreve. Não funcionou. Tenta mais alguns dias. Tenta em outros horários, em diversas situações, até você ir percebendo como que isso funciona para você. Por fim, investiguem, observem a si mesmos, façam testes.
experimentem diversas situações para você ir percebendo o que funciona e o que não funciona melhor para vocês. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembrem-se de curtir. Se inscreve no canal para quem não for inscrito ainda. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilha, por favor. Um beijo!